Falando nisso, tem notícias aí envolvendo o Flávio, né? E a incansável busca de Alexandre de Moraes por ser o camisa 10 do Flávio Bolsonaro, ela não para. Então, se o Flávio Bolsonaro é o camisa 10 de Renan Santos, Alexandre de Moraes está tentando cada vez mais ser o camisa 10 de Flávio Bolsonaro. E temos aí a notícia, né, operador? Quer jogar aí? Bom, mas vamos lá, né? O que está acontecendo aqui? Bolsonaro diz a Moraes que não autorizou o uso de imagem em vídeo de A divulgado por Flávio. E aí ele está tentando colocar aí o Flávio nessa arapuca em que se o Flávio ele disser que, ou melhor, né, se o Bolsonaro ele disser que não autorizou a divulgação do vídeo, então teoricamente o erro seria da campanha do Flávio. Se o Bolsonaro disser que ele autorizou, então o erro seria do Bolsonaro e ele sairia da domiciliar. Ele sairia da domiciliar e volta pro Chilindró. Exato, volta pra Papuda. O que, assim, de novo, né? O Moraes, ele em vários momentos, ele se esforça pra ser o camisa 10 do Bolsonaro, né? E não é que a gente vá, evidentemente, defender o Bolsonaro aqui, mas em alguns momentos fica meio distópico, né? O tipo de coisa que o Alexandre de Moraes exige, assim. Em especial, naquela... Eu não lembro agora se chama medida cautelar ou qual que é o nome que se dá pra esse instrumento jurídico, mas foi aquela exigência que o Alexandre de Moraes colocou que o Bolsonaro, ele não poderia se comunicar por redes sociais e nem por meio de terceiros, né? Que é uma exigência, assim, primeiro, no mínimo criativa por parte do Alexandre de Moraes e que na prática é impossível de se cumprir com o cara sendo presidente, né? Na prática ele tá falando, sendo ex-presidente, né? Na prática o que ele tá tentando fazer é blindar o Bolsonaro de qualquer comunicação com o mundo exterior, o que não é o correto, assim, em tese, pelo menos, mais ou menos, prisioneiro, né? Tem vários... Não, eu meio que discordo, mais ou menos, porque assim, se você está preso, né, você também não pode ficar se comunicando com o mundo exterior ao bel prazer, né? Então, por exemplo... Ao bel prazer não, mas você pode, por exemplo, por meio de advogado, você tem o direito de enviar cartas, entendeu? Então, assim, quando ele coloca essa questão pro Bolsonaro, cara, de novo... Na minha visão, é o Moraes ele sendo camisa 10 do Bolsonaro, porque é uma medida que, você sendo uma figura midiática, não tem como você cumprir isso em 100% dos casos, a não ser que você fique incomunicável, entendeu? Na prática, você não pode dar nenhuma entrevista, por exemplo, você não pode se comunicar de nenhuma forma com o mundo exterior, porque você não sabe se aquilo vai ser propagado em alguma rede social, entendeu? O lance é o terceiros, é o por meio de terceiros, entendeu? Sim. Se você mas ele não pode publicar nada em rede social... Porque ele tá impedido de estar com o filho, né? Com o advogado, eu acho que ele pode falar ainda, né? O Bolsonaro, mas não acho que o Moraes chegou nesse absurdo de falar, não, você não pode conversar com seus advogados. E com a esposa, o Flávio tentou usar... o Flávio tentou... A tese do Moraes, a gente tem que pensar assim, se a tese do Moraes é que o Bolsonaro é uma ameaça para a ordem democrática, então as comunicações do Bolsonaro também são... Vamos abstrair, como o Bolsonaro está muito polarizado, não vamos falar Bolsonaro, vamos fazer um exemplo desprovido de carga ideológica. Vamos dizer que a gente tem um terrorista, a gente tem um bandido que ele comanda uma organização criminosa. E ele é o líder dessa organização criminosa e parte da comunicação dele, né, para a organização criminosa ser resiliente, se dá por comunicação pública. Então, ele se organiza por comunicação pública. Na qualidade de juiz desse caso, você vira e você permite que esse cara se comunique publicamente? Você entende que a comunicação pública é um meio de perpetuação desse crime, em alguma medida? Cara... mas assim, é meio que o direito xandônico, né? É assim, é ele inovando. Não, eu concordo. Eu também acho, não estou falando que... Mas eu acho que é exatamente isso. Não estou falando que não existam... Precisa. Não estou falando que não existam vícios formais. Existem vários vícios formais e eu não estou defendendo o que o Alexandre está fazendo aqui. Só estou dizendo por que está sendo feito dessa maneira. Ou então, por exemplo, digamos que, sei lá, o Vorcaro está preso e o Vorcaro se comunicasse com os seus contadores de maneira pública. Ele tivesse uma rede descentralizada de contadores que podem esconder o patrimônio dele a qualquer momento. E o Vorcário, então, fica lançando notas na imprensa e aí os contadores do Vorcário, então, se organizam através dessas notas para tomar decisões de esconder o patrimônio dele, cometer evasão fiscal e evadir divisas. Então, é por isso que a decisão está sendo tomada. Se foi tomada da melhor forma possível, aí eu já discordo, né? Mas eu entendo o mérito, eu discordo completamente da forma que isso foi feito, né? Onde um juiz é promotoria, juiz e algoz ao mesmo tempo, aí eu já não consigo. Começa isso
da maneira como é feita, tende a beneficiar o Flávio e ser ruim pra gente, inclusive. É uma perseguição, né? Dessa maneira, assim. Coloca o Flávio no papel de vítima, entendeu? E a questão do deepfake também, que é uma forçação de barra, porque a Justiça Eleitoral, ela colocou regras para não utilização de deepfakes, que é a maneira como eles caracterizaram, porque teve aquele momento que tava aquela polêmica de você gravar um vídeo e colocar o rosto de outra pessoa no seu lugar. Hoje a IA já avançou mais do que isso, então você não precisa nem do vídeo base, né, para fazer mais isso. Mas naquele momento era o estágio de avanço da IA, e aí foi colocado como a proibição de uso de deepfakes. Evidentemente, isso é feito para evitar que as pessoas se confundam com inteligência artificial, mas nem todo vídeo com inteligência artificial gera essa confusão. A gente teve, inclusive, um caso de um dos pré-candidatos da missão em Pernambuco. Eu não sei se posso falar exatamente qual que é o caso, mas que ele fez um uso de um meme de inteligência artificial, tá? Para criticar a oposição. Era ridiculamente óbvio que não era um vídeo de inteligência artificial feito para enganar ninguém, né? Então, sei lá, imagina que eu faço um vídeo aí que tem o Barcelos, e o Barcelos ele vira um super-herói assim e sai voando usando inteligência artificial. Eu não tô usando um vídeo, a imagem do Barcelos para poder passar uma mensagem que ele não passaria, sabe? Que é obviamente o mérito de você proibir deepfakes. E teve um cara da missão que tomou uma dessas numa perseguição judicial, porque ele fez um meme de IA e o juiz colocou, isso aí é deepfake. Agora o vídeo do Bolsonaro, cara, é evidente, o vídeo é um vídeo do Bolsonaro de IA com ele falando, este vídeo é um vídeo de IA. Então assim, obviamente, naquele caso em específico não era um vídeo enganoso, apesar da gente sabe que tem muito conteúdo bolsonarista enganoso que já está sendo rodado em mídias sociais usando inteligência artificial, mas aquele em específico do Bolsonaro não era um deepfake enganoso no mérito. E o Alexandre tá usando isso também. Eu acho que isso tende a jogar o Flávio numa posição de vítima e que, cara, não é... Eu acho que ali eles vão correr pro eleitoral, né? Porque, assim, você tem duas possibilidades. Um seria uma violação aí do direito xandônico, né? Que você vai falar, tipo, o Bolsonaro, o pai, autorizou a imagem dele e aí ele corre o risco, né, de perder ainda mais liberdades, perder a domiciliar. E a outra é um eleitoral, que ele vai tomar uma multa eleitoral lá e descumpriu e pau na máquina, né? Eu acho que eles... Assim, o lance da notícia é que gerou um desconforto entre os marqueteiros do Flávio, que ficaram putos, que fizeram um negócio lá, mas, cara, dado que existe uma simetria... Aparentemente não foi combinado. Não. Dado que existe uma assimetria tão grande entre as duas possibilidades penais, né, as duas punições, uma é você tomar uma multa eleitoral e a outra é seu pai perder a domiciliar, eu acho que a campanha do Flávio vai matar no peito eleitoral e é isso aí, pau na máquina, vão pagar a multa e vira a página. Não, e assim, vamos lá, depende de quanto for essa multa eleitoral, o cálculo que se faz a multa vale a pena? Porque pela mídia que teve e agora o Flávio consegue alegar perseguição, se for uma multa de 20, de 50 mil vai para a campanha do Flávio Bolsonaro, não é nada. É uma multa que eles querem tomar. Então... Claro, eles têm um bi, né, de fundo pro partido inteiro. Exato. Então, me dá essa multa aí, e aí o Flávio consegue ter o discurso pronto de perseguição. O Xandão tá sendo, assim, camisa 10 da campanha. Nossa, o Flávio só não consegue estragar tudo nesse quesito para não levar ele pro segundo turno ainda, porque ele tem uma base muito fiel que o Zema não tem. O Zema, assim, foi jogado para cima e conseguiu cair na mesma velocidade que subiu. O Flávio, ele ainda tem uma casca, que é o eleitorado fanático. E esse eleitorado, eu vejo que tá... cada vez mais próximo de abandonar o bar. Porque você tem os 20% do Flávio fanáticos, mas ele tá com, na Atlas até que a gente ia comentar, ele bateu o quê? 38? Um negócio assim, um pouco mais, né? 40 e alguma coisa. E desses 40, 20 são a galera fanática. O resto tá apto a ter um rumo pro outro lado. A questão é, como que a gente transforma o Renan, que hoje é o mais conhecido, mas tem uma rejeição baixa, nessas pessoas, como que a gente faz ele chegar? Em Santa Catarina, o Renan já bate quase 10, o estado mais bolsonarista do Brasil. Como que a gente faz essa galera conhecer o Renan e retira isso do Flávio? Obviamente, tava com 12 em Joinville, né, o Renan, não tava? Negócio absurdo. Na individual, na regional, sim. Ele vai muito bem em Joinville, vai muito bem pelo que a gente soube de treco interno em Balneário, em Florianópolis ele tá indo muito bem. O Oeste ainda tem um desconhecimento um pouco maior, mas cada vez mais ele se aproxima de um resultado muito positivo aqui. Ou seja, você tem uma margem muito grande pra gente tirar esse eleitorado do Flávio Bolsonaro e trazer pro Renan. O que passa muito é dos porta-vozes e da gente conseguir levar esse conteúdo até ali, da participação em debates, e do Flávio Bolsonaro continuar dando suas flaviadas. E que eu acredito que ele continue fazendo. O grande ponto é, social, o que é um deepfake, o que é um vídeo de animação com inteligência artificial. Como que você explica pro juiz o que é uma collab? Não tem. Uma collab já não dá pra explicar. Eu lembro que na época
que eu tava trabalhando com o Matheus, teve um caso parecido com esse de um processo que estavam tentando explicar para o juiz como que um post era publicado em 2 páginas ao mesmo tempo e o cara não entendia. Caralho. Cara, não, e é bizarro, só da gente pensar que, cara, assim, deepfake, óbvio, né, tem vários significados pro termo, entendeu? Mas se popularizou como aquela técnica em que você pegava um vídeo já gravado e aí colocava um rosto diferente para poder falar por cima, né? Óbvio que agora isso vai ser expandido, entendeu? Mas é interessante a gente notar que a IA ela evoluiu mais rápido que a própria legislação, porque hoje os fakes de IA, eles nem precisam usar aquela técnica mais. Você não precisa mais fazer o deepfake, você só... Você pega a foto, mano, pega a foto, dá o prompt do que você tem que falar e já era, velho. E me surpreende que a gente não vê mais conteúdos de IA que são deliberadamente enganosos. A gente vê muito pouco, né? Dado o controle legal que de fato existe, que a gente sabe que é pífio, se alguém quisesse fazer um caminhão de conteúdos fakes e denúncias fakes e vídeos e batons na cueca fake, cara, dá pra fazer um estrago, assim, e não tem o que fazer, a legislação não é rápida o suficiente, as plataformas não são boas o suficiente, tipo, se o negócio quiser espalhar, vai espalhar, e se virar meme, vai virar meme, e foda-se, e os boomers vão acreditar, e depois a empresa vai ficar lá tentando falar que não é, e aí o Fantástico vai fazer matéria. Eu acho que cara, eu tenho minhas desconfianças se de fato aquela treta entre Gilmar e Zema era verdadeira, tá? A do Alexandre e Flávio, eu tenho forte certeza que não é a intenção do Alexandre ser o camisa 10 do Flávio, e eu tenho até um pouco de dificuldade de entender o que ele tá fazendo, se ele tá agindo por impulso, se ele tá calculando isso e querendo um desgaste, ou se ele tá indo pro tudo ou nada e quer realmente impugnar uma candidatura, porque, cara, não é possível que o cara tá com a bilis a um nível que ele não percebe que isso ajuda o Flávio, sabe? Essa questão de perseguição e tudo mais, assim. O movimento que eu acho que talvez, de fato, possa ter atrapalhado a candidatura do Flávio foi ele impedir o Flávio de se comunicar com o pai antes do Jair ele escrever aquela carta mostrando quais seriam os indicados a deputado e senador em cada um dos estados, sabe? Ali o pessoal falou, Alexandre camisa 10 do Flávio, mas não, olha, eu vejo realmente ele atrapalhou a candidatura porque ele manteve a bagunça e manteve a Michelle sendo contada. E a briga. Né? Exato. Agora, cara, eu começo a ver, será que o Alexandre quer ir pro tudo ou nada, ou será que ele não percebe que ele tá sendo camisa 10, ou será que ele tá atrapalhando de um jeito que a gente ainda não sabe, sabe? Enfim, tenho algumas dúvidas. Ou o Xandão está maluco, ou o Xandão está numa rush que ele vai... No xadrez 4D.